Vamos começar agora a nossa programação da tarde. Tiago, tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Só ativar o seu microfone aí, Tiago. Opa! Opa, e aí, Lucas? Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Como é que você está? Tranquilo? Tudo ótimo, excelente aí tá falando contigo, cara. Vamos quebrar essa maré alcalina aí dessa galera, né? Depois do almoço. Opa, com certeza, né? Mas tem um jeito bom de animar, Thiago. É só lembrar que amanhã o Flamengo pode ser octacampeão brasileiro, né? Isso aí é ótimo, tô ansioso. Beleza, Thiago. Agradecer a Alterdata, né? Em especial lá de Mias, Ronaldo, pela presteza, né, e parceria que vocês têm com a prefeitura. Não é simplesmente a Alterdata ser a maior software house do estado, uma das maiores do país, ser uma das maiores empregadoras do município. A gente está falando também de uma empresa que tem uma preocupação com o crescimento da cidade, com o potencial da cidade. Por diversas vezes a Alterdata reafirmou a sua intenção em manter a sua sede em Teresópolis, entendendo todo o potencial que nós temos. E eu deixo aqui em nome do prefeito Vinícius, Thiago, que fez a nossa abertura lá direto de Brasília, né? Ele está lá hoje captando recursos e projetos. Esse agradecimento que eu estendo a toda a família da Alterdata, que eu sei que é assim que vocês se tratam, tá? Exatamente. Nós que agradecemos aí, agradeço aqui em nome do Vladimir, em nome do José Ronaldo, que são os nossos presidentes e fundadores, né? Agradeço aqui também em nome do Michel, que é o líder imediato, e a gente fica muito lisonjeado aí por ser uma empresa de Teresópolis, uma empresa da região serrana e que hoje figura entre as maiores soft houses do Brasil, né? Hoje a gente tem uma estrutura aí de cerca de 1.800 colaboradores diretos, são cerca de 100 unidades de negócios em todo o Brasil, entre filiais e representações, e é com muito orgulho que a gente leva o nome da Alterdata para todo o Brasil e certamente para o mundo também, né? Com certeza. E aí, Thiago, a gente está vivendo dois momentos interessantes, né? Se a gente for falar das revoluções, da questão trabalhista, né, da questão industrial, as revoluções industriais, a primeira coisa que a gente não pode deixar de falar é sobre esse novo mercado e como o trabalhador ele vai se adaptando à tecnologia, ao crescimento, às novas profissões, profissões antigas que vão se extinguindo, outras que vão surgindo, e aquelas profissões que vão se adaptando no meio desse caminho. A Alterdata é uma referência nisso. E o segundo ponto é como essa relação de trabalho, Thiago, ela existe agora durante uma pandemia, né? Vocês trabalham com tecnologia muito concentrada num prédio bonito que a gente tem aqui na cidade, mas o home office faz parte hoje em dia do nosso dia a dia, faz parte das metas de trabalho, de crescimento de todo mundo. Então, fala um pouquinho disso antes da gente falar especialmente da contratação na Alterdata, por favor. Perfeito, Lucas. Excelente a tua colocação, né? A gente está passando por um momento de reinvenção, né, do formato de trabalho na sociedade em geral, né? E com a Alterdata não poderia ser diferente, né? A gente já vinha, de certa forma, se antecipando a isso, né? A gente já tinha profissionais que trabalhavam em regime de home office, profissionais que trabalhavam nas mais diversas regiões do Brasil e até mesmo fora do Brasil também. Porém, a gente entendia, quanto a RH, que isso precisava ser mais ampliado dentro da organização, né? A gente vinha tendo uma série de reuniões com a nossa presidência, com os nossos diretores também, e aí lá em março, no início de março, finalzinho de fevereiro, começou a surgir esse cenário que a gente tem hoje, e a gente precisou, em cerca de uma semana, colocar todos os nossos colaboradores para estarem trabalhando de casa, né? E esse colocar, quando a gente fala, parece que é algo simples, mas demanda a questão de estrutura, né, técnica, demanda o dimensionamento dessas equipes, demanda o acompanhamento dessas equipes, a gestão de performance em si, né? E isso foi algo muito desafiador. Porém, a gente conseguiu tirar grande aprendizado desse momento, né? Inclusive, a grande parte dos times, eles têm performado mais em casa até mesmo do que na companhia, né? Então, isso tem sido para a gente um momento, assim, de bastante aprendizado, né?
as entrevistas que aconteciam, elas já aconteciam de maneira remota, né? Mas a gente tinha o pessoal que era aqui de Teresópolis, que a gente fazia questão de manter esse contato presencial, porque a gente sabe dos benefícios que isso pode trazer, né? Mas o nosso RH está centralizado aqui em Teresópolis, na nossa matriz, e cuidando de todas essas unidades de negócios que eu te falei. Então, para isso, a gente fazia já a utilização de ferramentas para entrevista virtual, a gente tem na nossa plataforma de carreiras vários testes parametrizados, né? Porque a gente entende também que o candidato fica muito maçante para ele, por vezes, ir até a unidade de negócio 2, 3 vezes. A gente entende também que, às vezes, a pessoa está num momento, talvez, de desemprego ou no momento de uma situação financeira um pouco mais difícil, e a gente precisa ter empatia com isso. A gente sabe que quando você vai para uma entrevista de trabalho, às vezes num local mais distante, vai demandar um investimento de uma passagem, às vezes vai demandar o investimento de uma refeição, e a gente tem uma preocupação muito grande, a gente tem uma responsabilidade em relação a isso, né? Tiago, você falou de alguns elementos que a gente sente aqui no Cine, né? A pessoa, quando ela está numa condição de desemprego, tirando, acho que o primeiro emprego ali, o jovem aprendiz, que ele está se inserindo, mas aquele que perdeu a sua posição de emprego, ele, às vezes, ele consegue ter um auxílio, né, do seguro-desemprego, que consegue manter ali, claro, há uma perda de receita, não é a mesma coisa, mas a empresa pensar nele, em como ele pode ser entrevistado, como ele pode participar, e esse formato remoto é espetacular. Eu acho que essa é a tendência mesmo. E a gente percebe que há um ganho também de tempo, né? O que é o ganho de tempo? Aquele tempo de deslocamento que tem, o tempo de ficar esperando, e aí você consegue fazer algo agendado, ele não fica esperando 3, 4 pessoas falarem antes. Então, perfeita colocação. Uma coisa que eu queria te perguntar, Thiago, não entrando muito no negócio, tá? Mas a Alterdata, com certeza, ela sentiu, durante esse período, uma perda de clientes. Muitas empresas, infelizmente, elas fecharam nesse período, né? Mas a gente percebe também que o empresário, nesse momento, é o momento dele empreender, o momento que ele pensar fora da caixinha e pensar em alternativas de negócio, né? Nós já estamos observando aqui em Teresópolis uma curva de aumento do emprego e, por consequência, de legalização de empresas, de novos negócios. Você tem percebido isso também, que a economia está reaquecida? Apesar da gente ter uma pandemia, apesar dela ainda estar aqui, a gente tem que continuar atento a todas essas questões? É evidente, né, Lucas? A Alterdata, ela tem um portfólio de produtos bem amplo, né? E durante esse período de pandemia, enquanto alguns produtos, por exemplo, não tinham um crescimento tão significativo, outros a gente teve um crescimento exponencial. Por exemplo, a gente tem um produto que se chama Cloud, ele é um produto voltado para que o cliente possa acessar os sistemas deles de forma remota. Ou seja, esse cliente ele pode estar na praia, ele pode estar na casa dele, ele pode estar de qualquer local com um smartphone, um notebook, um tablet, ele consegue acessar as informações da empresa dele. E esse produto ele acabou tendo um crescimento muito grande. A gente tem um outro produto também que é muito bacana, que é para automação de restaurantes, ele se chama Spice. Esse produto também, com o crescimento do delivery nesse período de pandemia, ele teve um crescimento também muito bacana. Então, enquanto a gente, às vezes, não conseguia ter uma performance de outros tempos em outras verticais, essas verticais a gente conseguia crescer. E, com isso, a empresa ela consegue continuar ali alimentando, continuar trabalhando essas engrenagens, né? Com isso, a gente não parou as contratações, mas agora, nesse período aí, agora do início do ano, a gente tem percebido um crescimento bem grande nas quantidades de vaga, né? Assim, crescimento realmente, posso dizer, até exponencial. A gente tem aí cerca de 250 vagas em aberto, né, a nível nacional. Isso eu digo, são 180 oportunidades para o mercado externo e cerca de 70 oportunidades internas. Quando a gente fala de oportunidade interna também, a gente pode dizer que isso está, de certa forma, ajudando o nosso ecossistema aqui, né, a nossa sociedade de forma geral, porque isso traz mais renda para essas pessoas. Quando a gente fala de renda para essas pessoas, a gente está falando de renda para a cidade de Teresópolis também, né? A Alterdata, ela traz divisas de fora, isso também é algo bacana da gente frisar, né? Perfeito. Não, pode continuar, eu estava falando, anotando aqui, o que você mencionou, Thiago, é fundamental, porque ter a empresa sediada em Teresópolis faz com que as operações aconteçam aqui e a arrecadação do município gira aqui também, né?
Exatamente. A gente costuma também, lá quanto a time, né, time de RH, eu costumo frisar muito lá com o meu time, Lucas, a questão do que tem por trás de uma contratação, né? Para algumas organizações, às vezes a gente entende que está muito ali na ideia quantitativa e na ideia de receita que aquela contratação vai gerar, vai proporcionar ali para a organização. A gente entende, hoje o nosso slogan é feita de gente. E isso não é só um slogan para o mercado externo. A gente entende que é a essência da companhia mesmo. Toda a contratação que a gente faz hoje lá internamente no meu time, a gente aplaude essas contratações, a gente tem uma reunião diária onde as pessoas ali dizem, eu contratei um consultor comercial para Recife, eu contratei 32 aprendizes para Teresópolis, e a gente tem o costume de aplaudir essa contratação, e não é um aplauso só por conta do fechamento da vaga, mas sim por todo o contexto por trás disso, né? A gente tem observado alguns candidatos, por exemplo, eu sou bastante ativo lá no LinkedIn, meu time também, e a gente observa que às vezes algumas pessoas postam lá, o meu sim chegou, e realmente é o sim daquela pessoa, e ela tem que comemorar mesmo, é uma vitória, né, a gente conseguir um emprego nesse cenário aí que a gente tem vivido. Mas outro dia eu percebi uma postagem de um candidato que me chamou a atenção, que ele falou assim, o nosso sim chegou. E aí eu fui entender um pouquinho melhor a essência daquela mensagem. E ele dizia que o sim deles chegaram porque era toda uma família que tinha por trás daquilo. Então isso aí é a nossa essência. Assim, todos os dias a gente tem oportunidade ali através do Vladimir, do José Ronaldo, que permitiram a criação da Alterdata, né? Através dos nossos colaboradores também, que estão todos os dias suando ali, né? Vestindo a camisa. A gente, quanto a RH, tem a oportunidade de fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então, a gente tem um cuidado, um zelo muito grande, até mesmo na hora de dar um retorno negativo, a gente procura sempre dar um retorno que seja possibilite o crescimento daquela pessoa. Exato, porque é muito comum, Lucas, a gente voltar naquele candidato. Às vezes, naquele momento ali, não deu match com aquela vaga, mas às vezes ele tem perfil para uma outra vaga. E a gente tem pessoas lá que participaram de 2, 3, 4 processos seletivos na companhia e hoje estão lá performando, às vezes são até gestores, supervisores, líderes dentro da companhia. Então, para a gente também não tem muito isso de você não passou uma vez, você não serve aqui para a empresa. A gente procura sempre entender o momento também daquele candidato, né? Perfeito. Eu vou fazer uma associação, Thiago. O Vinícius, né, o nosso prefeito, ele faz com que os secretários, né, se entendam como um time. O que você falou é perfeito na sua colocação. Afinal, todos nós estamos trabalhando em um propósito maior, que é a cidade de Teresópolis, né? O cidadão e a cidade é o que a gente tem que atender. O Vinícius coloca que nós somos servidores, independente se é cargo comissionado, eleito ou não, você está ali no ato de servir, de prestar um serviço a alguém, no nosso caso, é a população. E aí a gente tem que transferir isso para nossas equipes, né? Hoje o feirão está acontecendo, uma série de ações que a gente tem durante uma semana, com um foco muito especial hoje, mas ele só está acontecendo porque eu tenho toda uma equipe de trabalho aqui que entende essa visão geral que é passada pelo prefeito e realiza, né? E sabe cada um a sua função, a sua competência, a sua responsabilidade, e aí vai também do líder ouvir eles, né? A gente tem reunião diária aqui, o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente tem que arrumar. Então, acho que o diálogo é tudo. E aí, Thiago, o que a Alterdata procura num candidato? O que vocês, antes de olhar especificamente uma vaga, né? Mas qual é a essência que um candidato tem que ter para conversar com a Alterdata? E qual é esse perfil de vagas, né? Eu sei que a Alterdata tem vagas de tudo, afinal, é uma empresa, uma soft house, tem seus programadores, mas tem a parte comercial, tem o atendimento, tem quem faz a limpeza, a faxina. Vocês aí têm uma gama muito grande. Como é que vocês enxergam o candidato e o que vocês buscam dele? Excelente colocação, Lucas. Hoje eu posso te dizer que o principal, assim, dentro do perfil do Alterdatano, seria a questão do ownership, né, que a gente diz aí, que é o olhar de dono. A gente entende ali que quando a pessoa não tem esse sentimento de ser dono ali da companhia, de que ele faz parte, de que ele está inserido naquilo ali,
dificilmente esse colaborador ele vai se manter ali na Alterdata. O próprio time vai perceber isso. É muito comum, às vezes, você vê, por exemplo, algumas pessoas trabalham em outras organizações, o cara às vezes fala, é o carro da empresa, é o recurso da empresa, tranquilo, não é o meu. E assim, esse cara não tem vez na Alterdata, esse não tem espaço. Porque a gente entende que ali a gente faz parte de um propósito muito maior, que é trazer prosperidade para a sociedade através da tecnologia. E ali está todo mundo envolvido. Para eu poder trazer prosperidade para a sociedade, eu preciso, por exemplo, da tia do cafezinho, que faz aquele café especial lá, que, me dá uma energia do caramba para eu poder contratar. A gente precisa do PC lá, que é o nosso pintor, que está lá há mais de 20 anos na empresa, vestindo a camisa. Então, isso aí eu diria que é uma das principais características. Mas hoje, por exemplo, a gente conversa muito, a gente está muito próximo do Cine, né? Da Renata lá, do time do Cine, que é algo bem bacana. A gente troca muita ideia com eles. E a nossa candidatura ela é feita através da plataforma de carreiras da Alterdata, que é alterdata.software/carreiras. Quando você se candidata, quando você se aplica ali a alguma vaga, vocês recebem uma bateria de testes. O que são esses testes? É interessante a gente falar sobre isso. Esses testes são uma maneira da gente entender qual o potencial desse indivíduo se adequar à nossa cultura. A gente tem um mapeamento de toda a cultura da organização. A gente sabe que existem subculturas também, né? Cada departamento tem sua subcultura, mas a gente entende a cultura da companhia de forma geral. E ali a gente entende, por exemplo, tem um teste que ele dura cerca de 8 minutos, feito de forma virtual, onde a gente vai entender, por exemplo, quais características esse candidato tem que tem a ver com a Alterdata e o que não tem a ver. E a gente ali não tem, por exemplo, Thiago, mas então você está me dizendo que você vai trazer um monte de gente igual para a Alterdata, que a gente tem que pensar igual, tem que ter os mesmos valores. Não, na verdade, o que a gente entende? Existe um senso comum, a gente tem uma nota ali de corte que é 40%. Por que essa nota é baixa? Thiago, por que não é 50%, não é 70%? Vocês são uma empresa top, empresa grande, podia botar a nota mais alta. Porque a gente entende que o ser humano ele é adaptável. Perfeito. Então, o ser humano ele vai ter a possibilidade de ingressar na nossa cultura e se adaptar quando ele tira uma nota ali entre 41, 50, 60. Lógico que quanto mais ele tem a ver com essa cultura, mais chances ele tem de adaptação. E, inclusive, é importante frisar que isso é bacana para o candidato também, porque a gente entende ali, por exemplo, em qual setor o perfil dele vai ser mais aderente. Legal. As nossas contratações hoje, Lucas, elas estão muito pautadas em relação aos soft skills, né, que são as habilidades comportamentais. A gente há bastante tempo já entende que, logicamente, o conhecimento técnico ele é relevante também. Não estou falando rasgue seu diploma, não faça um curso técnico. Isso é importante, em algumas atividades vai ser primordial. Porém, hoje a gente tem olhado muito mais a questão desse conhecimento, na verdade, dessas habilidades comportamentais. Por quê? Porque a gente entende que não adianta o cara ser formado lá em Harvard, ser formado na melhor universidade, se ele não sabe trabalhar em equipe, se ele não tem flexibilidade, se ele não tem inteligência emocional, se ele não tem sociabilidade. Então, hoje a gente procura olhar muito mais para essa questão comportamental, porque esse cara, às vezes, ele que tem o diploma lá e tal, ele vai ingressar lá na companhia, e se ele não tiver essas habilidades, a trajetória dele tende a não ser uma trajetória longa. Como que a gente entende quais são essas habilidades comportamentais ali mais importantes para a Alterdata? A gente faz um mapeamento com pessoas das mais variadas funções, que são top performance, e a gente entende o que aqueles caras ali eles têm de diferencial, por que esse cara ele é o melhor técnico de suporte que eu tenho, por que esse cara é o melhor analista de RH da companhia. A gente pega ali essas pessoas, lógico, preservando sempre a questão da diversidade, que para a gente é importantíssimo, e ali a gente vai mapear as características principais dessas pessoas que estão performando. O que esses caras gostam, o que eles não gostam, o que eles têm de habilidade, e aí a gente faz um match com essas pessoas que estão ingressando na nossa plataforma. A gente, no final de 2019,
A gente estudou aí cerca de 250 contratações que a gente fez no período e todas essas pessoas dentro dessa metodologia passaram do período de experiência. Então, assim, foi algo sensacional, assim, algo relevante, que fez a gente enxergar que estava no caminho certo. Lógico que agora a gente atravessou esse período de pandemia, que gera uma certa instabilidade no comportamento das pessoas de forma geral, então isso pode trazer variáveis, mas a gente já tem isso muito mentalizado. Mas basicamente seriam essas habilidades comportamentais que a gente busca nessas pessoas. E, Thiago, você falou muito isso da preparação, né, de tentar identificar nesse primeiro momento qual é esse perfil, né? E aí o perfil, para cada área, existe um perfil, para cada responsabilidade, se ele vai ter relacionamento com o público ou não, se ele vai gerenciar ou liderar uma equipe ou não. Então, isso vai mudando dentro do perfil. Eu conheço vários colegas que trabalham na Alterdata, colegas de faculdade, amigos da vida mesmo, né? E que são pessoas exemplares, assim como eu tenho um relacionamento muito próximo com o Vladimir. Inclusive, o Vladimir faz parte do nosso programa Pra Cima Terê, liderado pelo Vinícius. O Vladimir é representante da Firjan, Federação das Indústrias, então ele está sempre ativo nas ações que a gente faz para poder ajudar no crescimento da cidade. A Alterdata, ela é muito famosa, não só em Teresópolis, mas no seu ramo de atividade, por ser uma empresa que existe um plano de carreira, ou seja, você consegue sim entrar na Alterdata em uma determinada área e dentro da empresa ela tem não só mecanismos de avaliação, mas como te incentivar a crescer, né? É claro, quando a gente fala de uma cidade menor como Teresópolis, né, a gente não tem tantas empresas com potencial, eu digo, número de funcionários, número de cargos, divisões em que exista tão claramente o plano de carreira. Algumas empresas você chega ao topo ali dentro, depois tem o dono, e aí é crescimento em filiais, abertura de outras empresas, ou você empreender. A Alterdata não, ela tem essa projeção de carreira muito forte. Como que funciona isso? A valorização do funcionário interno e como esse funcionário pode crescer. Perfeito, Lucas, excelente. Eu sou um case, né, nesse sentido aí, né, posso dizer. Eu ingressei na Alterdata na área comercial, era uma área que eu tinha bastante afinidade, até hoje eu ainda faço algumas vagas comerciais lá auxiliando o meu time, né? Gosto de me envolver nas entrevistas, não com tanta intensidade quanto no meu início lá na RH, mas sempre gosto de envolver, entender o que está acontecendo. E a minha área de formação é a área de recursos humanos. Quando eu ingressei na Alterdata, eu ingressei como SDR, que é uma função, basicamente um vendedor. Por quê? Porque era onde estavam meus skills, era onde eu conhecia, e ali foi muito importante para mim pelo seguinte, porque eu pude conhecer a cultura da empresa, pude conhecer os produtos da empresa, posteriormente, através de processo seletivo interno, eu tinha 1 ano lá na companhia, fiz o processo seletivo interno para RH, ingressei como analista de RH júnior, fui me desenvolvendo até assumir a liderança lá da divisão de atração de talentos. E isso é muito natural. A gente tem aí cerca de mais de 100 promoções aí por ano, né? Então isso é uma constante dentro da Alterdata. E o colaborador, o mais bacana é que ele pode crescer para diversas áreas, ele não precisa seguir ali uma trilha especificamente. Legal. Eu sou júnior, agora eu sou, comecei como trainee, agora eu sou júnior, agora eu sou pleno, agora eu sou sênior. Ele pode crescer na própria área mesmo de carreira dele, ou ele pode crescer para outras áreas também, através de processo seletivo interno. Então, legal. Isso está sendo muito bacana, ele tem amplas possibilidades, né? Inclusive a empresa incentiva também através de capacitação, né? A gente tem a Universidade Corporativa da Alterdata, a gente tem startups parceiras também, né? Como a Tech4Me, que auxiliam o nosso RH, auxiliam a companhia de forma geral nesse processo de formação desses colaboradores. A gente tem alguns setores da companhia que eles são tidos como uma porta de entrada. Por que uma porta de entrada da companhia? Porque eles exigem pouca experiência ou nenhuma experiência. O que a gente vai frisar ali são as habilidades comportamentais. E a partir dali, a gente conhecendo esse colaborador, ele se ambientando as ferramentas da Alterdata, os produtos, a maneira de atuação da empresa, ele vai entendendo ali para onde ele pode galgar o caminho dele dentro da companhia, para onde ele pode crescer, o que é atrativo para ele, o que não é atrativo.
Então, funciona mais ou menos dessa forma. Todos os departamentos eles têm um plano de cargos e salários, um plano de carreira, onde também te permite ali ir evoluindo dentro da própria função. Isso é importante frisar Legal. também. Ou seja, eu posso até às vezes entrar na empresa por uma dessas portas de entrada e ao longo do tempo eu vou fazendo um curso técnico, a universidade corporativa de vocês, ou vou fazendo uma faculdade e eu vou me identificando com outras áreas e vou evoluindo. Assim como a própria empresa vai surgindo outras áreas, né? Que chama esse cara a crescer para outra área, né? Excelente, Lucas. E é importante frisar a transparência desse processo, Lucas. Hoje, dentro da companhia, a gente tem uma página de carreiras interna. O que é uma página de carreiras interna? Essa página de carreiras que a gente falou, que eu falei para vocês, o alterdata.software/carreiras, ela é uma página para as vagas externas ou para as vagas mistas, né, que são de ampla concorrência. É essa página que eu abri aqui agora, né? Perfeito, essa página perfeito. E a gente tem uma outra página, que essa página ela é só acessível para os nossos colaboradores. Por quê? Porque essas oportunidades elas são para crescimento interno. Então, o colaborador ele consegue saber, por exemplo, pô, tá rolando uma vaga lá no marketing, pô, tem uma vaga no desenvolvimento, poxa, tem uma vaga lá no jurídico. E aí ele tem um cadastro nessa plataforma, onde permite que ele vá atualizando as experiências dele, cursos que ele fez, e aí ele se aplica a essas oportunidades, né? Lógico que a gente tem alguns filtros ali, a gente precisa entender se esse colaborador ele é realmente merecedor dessa oportunidade. Então a gente às vezes vai fazer ali, por exemplo, um levantamento de pontualidade, assiduidade, advertências, um parecer do gestor atual dessa pessoa, né? Pô, não, esse cara é um cara que ele está apto a uma promoção, é um cara que está engajado realmente, ou pô, não, esse cara ele está andando de lado ali, não está tão bem, eu estou trabalhando algumas questões, né? Então isso é importante também, cara. Legal. Tiago, para a gente fazer esse fechamento desse papo, né? Eu vou voltar a espelhar aqui a página da Alterdata. Aqui a guia. Beleza, né? Eu estou nessa página de carreiras, né? Eu achei bem facilzinho. Eu tenho. Bem tranquilo, né? Entrei no site. A gente fala, olha, entra no site da Alterdata que você tem que preencher um perfil. Aqui tem todas as vagas, né, que estão abertas por vários estados. Eu vou até puxar um filtro aqui, Thiago, da nossa cidade, Teresópolis, né, fazer um corte, e aí mostrar, olha, tem vagas agora para desenvolvedor de diversas áreas de programação, qualidade de software. Então, assim, se você quer fazer parte da Alterdata, a principal tarefa que você tem que fazer hoje é entrar aqui nesse site, certo, Thiago? Perfeito, Lucas, exatamente. Essa é a nossa porta de entrada. Uma vez você cadastrando o teu currículo, ele vai estar aí sempre disponível, né, para a nossa consulta nesse banco de dados. Então, às vezes, o candidato ele se aplicou a alguma oportunidade naquele primeiro momento, às vezes pode ser que o perfil dele não era tão aderente a uma vaga, uma determinada vaga, mas a gente vai estar sempre pesquisando, ele pode aparecer ali nas triagens que a gente faz. O nosso time faz triagens diariamente. É importante os candidatos ficarem atentos aí também ao e-mail, né? Às vezes a gente manda e-mail, o candidato não responde, às vezes telefone, você liga, a pessoa não atende. A gente atua de diversas formas com diversas formas de comunicação, né? Até o WhatsApp a gente envia também. O candidato às vezes acha meio inusitado, né? A gente mandar mensagem pelo WhatsApp, mas é comum. A gente sabe que às vezes a pessoa está trabalhando, ou às vezes está num curso, numa graduação, está sem tempo ali para poder atender a ligação, mas a gente não deixa de manter contato. Muito legal, Thiago. Estou passando aqui, mostrando que no site de vocês também vendem a empresa para esse candidato, né? Então, tem depoimentos de pessoas que trabalham na empresa de vocês, quais são os diferenciais de quem trabalha na Alterdata, a sua estrutura existente. Então, muito legal, Thiago. Só deixar esse agradecimento novamente pela parceria que vocês têm conosco aqui da Prefeitura, em especial com o Cine Teresópolis. Agradecer a você pela sua disponibilidade de participar, estender ao Admir, ao Zé Ronaldo, todo o agradecimento em nome do prefeito Vinícius Clausen por investir na cidade, por acreditar em Teresópolis, e
fazer como um dos nortes da empresa, ficar na cidade, trazer receita para a cidade, gerar emprego na cidade, e o nome de Teresópolis, com certeza, ele é levado para todos os lugares. Muito obrigado, tá, o Thiago? E só para te dizer que o Vladimir assistiu um pedacinho aqui, tá? Que ele me mandou um WhatsApp no meio. Opa, maravilha, bacana. O chefe estava on. Isso aí. A gente que fica muito lisonjeado aí pelo convite para esse evento tão bacana, né, Lucas? A gente poder fomentar esse tipo de iniciativa na cidade, cara. Te parabenizo bastante aí também, o prefeito também, o Vinícius. É bem legal poder participar. E um recado para os candidatos também, cara, que é bacana a gente falar. Às vezes tem alguns candidatos que reprovam em algum determinado processo seletivo, às vezes ficam meio para baixo, né? Ou às vezes no próprio ciclo de amizades ali, às vezes tem alguém que, tá sabotando o cara, às vezes bota para baixo. Poxa, a Alterdata é uma empresa de tecnologia, você só vai ver gente lá que, é antenada na área de desenvolvimento. E, na verdade, como eu te falei, a gente tem diversos cargos. Agora a gente está com um processo bem grande aí para técnico de suporte na área de departamento pessoal e na área fiscal. Então, quem tiver experiência nessa área aí, ou tiver um perfil, tiver interesse, corre lá no nosso site, se candidata, que a gente está bem acelerado nesse processo. E às vezes você ouve, por exemplo, o cara falar, cara, não, você está fazendo uma faculdade EAD, tu não vai conseguir entrar lá. Eu fui aluno de faculdade EAD, fui aluno de escola pública aqui de Teresópolis, da rede municipal, da rede estadual, sou morador lá do bairro São Pedro. Então, cara, assim, não tem porquê, não deixem alguém sabotar vocês, só vocês sabem do potencial de vocês, só vocês e o cara lá de cima. Às vezes nem você sabe do teu potencial, às vezes a gente se surpreende com a gente mesmo, né, Lucas? Pô, Thiago, depoimento incrível. Tô todo arrepiado aqui, irmão. Obrigado aí por esse depoimento que abrilhanta tudo isso, tá? Sucesso, parabéns. Vamos junto. E a gente vai seguir com a programação aqui. Um abraço. Gratidão. Cara. Valeu, Lucas. Grande abraço, meu amigo. Valeu, um abraço. Bom, conversamos com o Thiago, né? O Thiago é o líder em contratação lá na Alterdata. Se você ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre a Alterdata, né? Uma das maiores empresas da nossa cidade, a verdade é a que mais contrata, né, junto com a Unifeso. Entra no site da Alterdata, dá um pulo aqui no Cine, a gente tem sempre essa divulgação de vagas. O Thiago falou bem, né, não é só de programador, a gente tem outras oportunidades na empresa também. E é legal você conhecer, até quem é empreendedor, a história da empresa e como ela vem crescendo, porque começou como uma empresa pequena, uma empresa que funcionava com 2 portinhas de aço e hoje em dia tem um dos prédios mais bonitos aí da cidade, né?